Durante o dia, ele carregava sacos de cimento e ouvia piadas cruéis. À noite, mergulhava nos livros até seus olhos não aguentarem mais. Ninguém sabia quem ele era de verdade, até o dia em que uma tragédia quase aconteceu. Essa é a história de Mauro, o pedreiro que virou engenheiro, sem ninguém perceber. Nos conte nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Mauro nasceu na periferia de Recife, em uma daquelas comunidades que quase não aparecem nos mapas. Filho de uma empregada doméstica e de um ajudante de pedreiro que morreu quando ele tinha 9 anos, Mauro cresceu ouvindo que precisava ser forte, mas o que mais impressionava era sua inteligência. Aos 12 anos, consertava rádios, fazia contas de cabeça e sonhava alto. O problema era o mundo à sua volta. Ninguém esperava nada dele. Aos 15, precisou abandonar os estudos para ajudar a mãe com as contas. Entrou na construção civil como servente e logo virou pedreiro. E foi assim, coberto de poeira e calos, que Mauro passou os próximos 20 anos. Só que ele nunca esqueceu o que queria ser: engenheiro. Aos 38 anos, morando num quarto nos fundos de uma obra em São Paulo, Mauro tomava banho de caneca, comia marmita fria e estudava escondido à noite. Havia se matriculado no EJA, Educação de Jovens e Adultos, e depois num supletivo técnico. Com o salário de pedreiro, comprava apostilas usadas. Os colegas riam, alguns engenheiros até debochavam. Vai construir um foguete agora, Mauro? Livro não enche barriga, rapaz. Vai descansar esse lombo. Mauro respondia com silêncio. Sabia que se retrucasse podia perder o emprego. Então, ele engolia tudo e estudava. Numa manhã chuvosa, numa grande obra de alto padrão na Zona Sul, Mauro conheceu o engenheiro César, um homem de 30 e poucos anos, arrogante, com terno limpo mesmo em obra, e que falava alto para mostrar poder. Você é o Mauro? Me disseram que sabe ler planta, é? Um pouco sim, senhor. Estudei um pouco por conta própria. É mesmo? Então me diz, onde fica o reforço estrutural desse bloco? Mauro apontou com calma. Acertou. César riu alto. Esse aí é o nosso Einstein da laje, hein? Todos riram. Menos Mauro e menos um estagiário novo chamado Lucas, que ficou impressionado com a resposta rápida do pedreiro. Nas semanas seguintes, Mauro começou a ajudar discretamente Lucas com alguns cálculos simples. O jovem estava em seu primeiro estágio e tinha medo de errar. Mauro nunca se gabava, só ajudava. Certa noite, já de pijama e com a luz fraca do quarto, ele resolvia exercícios de estática estrutural quando recebeu uma ligação inesperada. Boa noite, é o Mauro? Sim, quem fala? É o coordenador do vestibular da FATEC. O senhor foi aprovado. Ele congelou, sua boca secou. Mauro tinha 40 anos. Ia entrar na faculdade. Mas como contar para alguém? Ele sabia que ririam de novo. E mais, como estudar, trabalhar, sobreviver? A solução foi viver em segredo. Durante o dia, obras, cimento, piadas. Durante a noite, livros, anotações, provas online escondidas no banheiro do alojamento. Ele se formava em engenharia civil por uma faculdade pública, sem contar para ninguém. O mais incrível, ninguém percebia. Até que, numa tarde abafada de quinta-feira, algo aconteceu. Um pilar começou a trincar durante a concretagem. As ferragens pareciam desalinhadas. Um estalo ecoou pela obra como um trovão. Os pedreiros saíram correndo. Os estagiários ficaram em pânico. O engenheiro César estava fora. E Mauro, sem hesitar, correu para o ponto crítico. No canteiro de obras, o sol mal tinha nascido. E Mauro já estava com a enxada na mão, como sempre. Mas naquele dia, ele sentiu algo diferente no ar. Ao se aproximar da obra nova, viu um grupo de engenheiros conversando e rindo alto. Entre eles estava a arquiteta responsável pelo projeto, Cláudia, uma mulher jovem de postura arrogante e fala afiada. Ao vê-lo chegando, ela comentou alto, sem qualquer pudor: "Avisa lá que o pessoal da limpeza chegou cedo hoje, hein?"
Todos riram. Mauro abaixou a cabeça como fazia desde sempre, mas por dentro sentia o estômago revirar. Ao longo dos dias, os comentários se repetiam. Um dos engenheiros, Marcelo, era o mais cruel. Falava alto, zombava do sotaque de Mauro e imitava seu jeito de falar nordestinês. "Oxente, doutor, a viga caiu de novo", dizia, debochando. Certo dia, Mauro se aproximou da planta da construção. Estava com dúvidas sobre o encaixe de uma viga no segundo andar. Observou por um tempo até arriscar uma pergunta. "Doutor Marcelo, não seria melhor reforçar aqui, nessa ligação com a coluna? A carga vai ser grande." O engenheiro deu uma gargalhada, tirou os óculos de sol, olhou para Mauro de cima a baixo e respondeu: "Vai cuidar do cimento, chame professor. Deixa a engenharia para quem estudou, tá bom?" Aquilo doeu. Mauro sabia que estava certo. Sabia porque havia estudado justamente sobre aquele tipo de viga na noite anterior, mas não podia provar, não podia se revelar. Afinal, quem acreditaria que um pedreiro nordestino tinha feito faculdade de engenharia? À noite, enquanto os vizinhos assistiam novela, ele estava ali com o ventilador quebrado e a luz fraca, corrigindo cálculos estruturais no caderno. Um curso à distância, feito às escondidas. Ele já estava no último ano, mas o diploma ainda era um sonho e o preconceito uma realidade. Naquela obra, Mauro percebeu que tudo era feito no limite. Prazos apertados, materiais baratos, esquemas de superfaturamento. Ele começou a notar falhas graves nas estruturas, principalmente nas colunas do andar superior. Num dos dias mais quentes do mês, a equipe correu para adiantar a laje do terceiro pavimento. Mauro percebeu que os ferros estavam mal posicionados e as formas mal encaixadas. Tentou avisar um dos engenheiros. "Isso aqui está errado, doutor. Se concretar assim, vai ceder. Já falei para não se meter, pedreiro. Quer mandar no projeto agora?" A resposta foi seca, fria. E então, o pior aconteceu. Durante a tarde, com o peso do concreto fresco sendo despejado no topo da estrutura, uma das vigas começou a ranger. Mauro ouviu o estalo. Ele olhou para cima, viu os operários sobre a laje e não pensou duas vezes. "Todo mundo para baixo, agora!" Ninguém entendeu. Alguns riram, mas Mauro correu para a escada de madeira, subiu 2 andares em segundos e gritou: "A laje está cedendo! Desce! Desce! Agora!" A estrutura tremeu. Um barulho surdo ecoou. Poeira subiu. E então, silêncio. A viga principal havia cedido parcialmente. A laje afundou alguns centímetros e rachou, mas não desabou, graças ao suporte improvisado que Mauro conseguiu montar com escoras nos minutos seguintes. A tragédia foi evitada, mas o susto foi real. Horas depois, Cláudia e Marcelo estavam reunidos com o responsável geral da construtora. Mauro foi chamado. "Foi você que deu o alerta?" perguntou Cláudia, ainda cética. "Foi. Eu vi que ia ceder. Já tinha notado problema nos ferros e na viga." "E você viu isso como? Num sonho?" Marcelo soltou outra risada, mas dessa vez Mauro olhou nos olhos dele. "Eu vi porque eu estudei." Silêncio. "Eu tô no último ano de engenharia. Estudo de madrugada. Tenho cadernos e provas guardadas. Não precisava falar isso para ninguém, mas hoje quase morreu gente por causa da arrogância de vocês." Cláudia ficou sem palavras. Marcelo virou o rosto, mas ainda não era o fim. O sol ainda nem tinha nascido quando Mauro chegou à obra. Naquela manhã, algo chamou sua atenção. A laje do segundo andar parecia mais curvada do que o normal. O concreto recém-aplicado no dia anterior não estava sustentado corretamente. Havia umidade em pontos críticos e pequenas rachaduras nas vigas, sinais sutis, mas fatais para quem sabia ler uma estrutura. Mauro foi direto até César, o engenheiro-chefe da obra, que sempre o tratava com desdém. "César, com licença,
Eu acho que aquela viga do segundo andar está sobrecarregada. A curvatura aumentou desde ontem. Pode ser um problema estrutural grave. César não deixou ele terminar. Mauro, você é pedreiro. Eu sou engenheiro. Cada um no seu lugar, certo? O tom foi seco. Outros riram. Mauro engoliu seco, mas não desistiu. Foi até Cíntia, a engenheira mais experiente, mas igualmente cética. Cíntia, eu vi falha na sustentação das colunas laterais. Pode ser nada, mas acho que vale a pena parar e revisar. É questão de segurança. Ela suspirou, olhando-o com desdém. Se cada pedreiro desse palpite técnico, nenhuma obra no Brasil ficava pronta. As palavras doíam mais que as piadas, porque Mauro não estava falando por achismo. Ele tinha estudado, sabia o que estava prestes a acontecer. Ele tirou fotos discretamente e mandou para professor Amaro, seu antigo professor do curso técnico. Em menos de 5 minutos, a resposta veio. Mauro, evacua a área agora. Isso está prestes a colapsar. Não é paranoia, é cálculo. O coração disparou. Ele largou tudo e gritou: saiam da laje! Todo mundo! Agora! Alguns operários hesitaram. César veio correndo, furioso. O que você está fazendo, Mauro? Tá maluco? Mauro não ouviu. Subiu correndo e começou a puxar trabalhadores pelos braços, tirando-os um a um da área instável. Cíntia gritava para que alguém chamasse a segurança, mas já era tarde. Um estalo seco ecoou. A laje afundou alguns centímetros e parte da estrutura cedeu com um estrondo. A poeira tomou conta da obra. O silêncio foi imediato. Minutos depois, a poeira assentou. Não havia feridos. Graças à insistência de Mauro, todos tinham saído a tempo. Ainda ofegante, Mauro ouviu a pergunta de um dos engenheiros, agora pálido. Como você sabia? Porque eu estudei, todas as noites, enquanto vocês riam de mim. César não disse nada. Cíntia abaixou a cabeça. No mesmo dia, as obras foram suspensas para auditoria. Mauro foi chamado à sede da construtora, onde finalmente conheceu Carlos Bittencourt, o dono. Você salvou vidas hoje, Mauro, mas preciso entender como um pedreiro percebeu algo que os engenheiros não viram. Mauro abriu a mochila e tirou um maço de papéis encadernados. Seu projeto de conclusão do curso de engenharia, feito durante anos de estudo escondido. Na capa, lia-se: Análise de riscos estruturais em obras verticais. Mauro da Silva Souza. Você é engenheiro? Perguntou Carlos. Ainda não oficialmente, mas o diploma está vindo e eu nunca parei de estudar. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Você não deveria estar com uma colher de pedreiro. Deveria estar com um capacete branco. Mauro não respondeu, mas seu olhar dizia tudo: luta, cansaço e agora respeito. O silêncio era sepulcral. Os engenheiros, antes tão seguros de si, agora estavam constrangidos. Nenhum deles havia previsto o risco. Nenhum tinha encontrado o problema que Mauro identificou com o olhar treinado de quem viveu os livros e os canteiros de obra com a mesma intensidade. Carlos Bittencourt, o dono da construtora, pigarreou e tentou quebrar o clima. Mauro, isso foi impressionante. De onde você tirou isso? Da faculdade, respondeu Mauro com firmeza. A sala ficou em silêncio. Cíntia franziu a testa sem entender. Como assim? Faculdade? Mauro limpou as mãos no pano preso à cintura. O capacete já estava no chão. Eu tô no último semestre de Engenharia Civil, pela Federal do Maranhão. Fiz EAD, depois transferência. Estudava de madrugada depois do trabalho. Foi difícil, muito difícil, mas eu consegui. Um misto de choque e vergonha percorreu a sala improvisada no canteiro. Os que o chamaram de ignorante, os que riram do seu sotaque, os que o trataram como invisível, agora estavam diante de um homem com mais conhecimento prático e teórico do que muitos ali. Carlos tentou aliviar. Você devia ter contado antes. A gente poderia ter aproveitado melhor seu talento.
Não contei porque ninguém nunca perguntou, disse Mauro. E também porque quando eu falava mais do que sim, senhor, riam de mim. Luísa, a engenheira recém-formada que desde o início foi uma das poucas a tratá-lo com respeito, estava com os olhos marejados. Mauro, você é um exemplo. A notícia correu rápido. Em poucos dias, os diretores da construtora ficaram sabendo do ocorrido. Chamaram Mauro para conversar na sede da empresa, em São Paulo. Era a primeira vez que ele andava de avião. Lá, diante de uma sala cheia de engravatados, Mauro foi questionado sobre segurança, prevenção e controle de qualidade. Ele falou com humildade, mas também com propriedade. E pela primeira vez, foi ouvido com atenção. Empresa com salário de engenheiro pleno e equipe própria. Ele recusou. Agradeço, de verdade, mas meu sonho é outro. E qual seria? Perguntou um dos diretores. Quero abrir uma escola para formar outros como eu. Gente do canteiro que nunca teve chance, mas tem vontade. Gente que só precisa de um empurrão. Foi assim que, com a ajuda de uma indenização familiar e um empréstimo pessoal, Mauro fundou o Instituto Pedra Firme, um centro de formação técnica para pedreiros, serventes e mestres de obra que queriam se profissionalizar de verdade. Na inauguração, mais de 200 pessoas se sentaram em cadeiras de plástico branco. Mauro subiu ao palco improvisado, segurando um microfone simples, e falou com a voz embargada. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou a prova de que, com esforço e estudo, até quem é chamado de ignorante pode virar engenheiro. E mais, pode virar agente de mudança. Aplausos tomaram conta do lugar. Nos anos seguintes, o Instituto formou mais de 3.000 alunos. Muitos conseguiram diplomas técnicos, entraram em universidades e mudaram de vida. Mauro virou referência nacional, chamado para palestras até fora do país. Mas nunca mudou seu jeito simples. Nos fins de semana, ainda colocava a botina e visitava obras. Não porque precisasse, mas porque amava. Em uma dessas visitas, no interior da Bahia, um jovem franzino se aproximou. Seu Mauro, posso falar com o senhor? Claro, meu filho. O que foi? O senhor lembra de mim? Eu fiz o curso no seu instituto há 3 anos. Agora estou no 2º período de engenharia civil. Que maravilha! Parabéns, rapaz! E só queria dizer que eu sou do sertão. Também tenho sotaque forte. Já passei vergonha. Mas quando eu vi sua história, eu vi que era possível. Mauro colocou a mão no ombro do garoto. Sotaque não é vergonha. Vergonha é tratar os outros como se fossem menos. Você vai ser um grande engenheiro, eu sei. E quando chegar lá, puxe outro para cima, combinado? O garoto assentiu, com lágrimas nos olhos. Às vezes, o verdadeiro diploma não vem emoldurado. Ele vem nas mãos calejadas, no silêncio estudado, na paciência de quem aguenta calado, até a hora de mostrar que sabe. Se você acredita no poder da superação, comenta aí. Respeite a jornada de quem veio de baixo. E me diz, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber.